Boa noite. Boa noite. O governo comemora mais um acordo, mas nas estradas o protesto dos caminhoneiros continua. Mais de 500 pontos de bloqueio persistem em todo o país. Pelo 8º dia, não há transporte de cargas. Ministro da Casa Civil afirma que infiltração política dificulta o fim do movimento. Segundo Eliseu Padilha, a fase de negociações já foi concluída e o abastecimento deve ser normalizado. A Associação de Motoristas Autônomos denuncia tentativa de derrubar o governo Temer. Para o líder da entidade, quem quer voltar ao trabalho é ameaçado por defensores de uma intervenção. Para compensar a redução do preço do diesel, o governo poderá aumentar tributos. Ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, informa que as medidas ainda estão na fase de estudos. Na maior e mais agitada cidade do país, a falta de combustível reduz cada vez mais o movimento. Ônibus e carros estão sumindo das ruas de São Paulo. Nos supermercados, escolas e hospitais, a crise se agrava. O dólar volta a subir. As ações da Petrobras despencam e puxam para baixo o índice da Bovespa. A diretoria da empresa apela aos empregados para não aderirem à greve convocada para a próxima quarta-feira. O Jornal da Gazeta está no ar. Mesmo depois de o presidente Michel Temer anunciar a redução do preço do diesel, caminhoneiros protestam em todos os estados, menos no Amazonas. Segundo a Polícia Federal Rodoviária, há bloqueios em ao menos 594 estradas federais. A redução de 46 centavos no preço do diesel por 2 meses não surtiu o efeito esperado pelo governo federal. Caminhoneiros continuam bloqueando importantes estradas pelo país. No Rio de Janeiro, um comboio de veículos do Exército passou o dia na refinaria de Duque de Caxias para reforçar a segurança no local e garantir a saída dos caminhões de combustível para fazer o abastecimento dos setores essenciais, como as forças de segurança, hospitais e transporte público. Só à tarde os caminhoneiros liberaram o acesso ao local. Os ônibus circulam com 45% da frota. Feiras livres, Ceasa e supermercados ainda enfrentam problemas de abastecimento. Em Minas, caminhões-tanque saíram da refinaria Gabriel Passos, em Betim, escoltados pelo Exército. Moradores de Ribeirão das Neves protestaram e fecharam uma das faixas da BR-040 em apoio aos caminhoneiros. Em Belo Horizonte, serviços essenciais, como a coleta de lixo e o abastecimento de água e gás, estão comprometidos. Já não é possível encontrar gás de cozinha em 90% das distribuidoras. Escolas suspenderam as aulas e consultas, exames e cirurgias eletivas foram canceladas. No Distrito Federal, caminhões-tanque de combustível e de gás saíram para abastecer os postos escoltados por carros da Polícia Federal. Hoje, o Aeroporto Internacional de Brasília recebeu 25 caminhões com querosene de aviação. Assim, opera com 55% de sua capacidade. O combustível chegou ao destino com escolta de 100 militares do Exército. Os veículos transportaram 1.300.000 litros. O combustível é suficiente para garantir um dia de operação do aeroporto. O paulistano continua buscando postos de combustível onde seja possível abastecer. A repórter Sabrina Pires está num posto da Zona Oeste de São Paulo. Olá, Sabrina, boa noite. Olha, Gamberini, trânsito em São Paulo é fila para posto, viu? A gente está aqui na rua Heitor Penteado, na Zona Oeste, onde um posto de gasolina tinha combustível até 10 minutos atrás. O problema é que esse combustível chegou hoje, atendeu a muita gente, a fila aqui que se formou era gigantesca e ela continua, inclusive, mesmo sem o combustível agora, que terminou. Eles colocaram aqui algumas correntes no posto, mas o pessoal continua aqui na fila. O seu Cícero, que é o dono desse táxi aqui, que a gente está vendo logo, é o primeiro da fila, ele ficou 4 horas e meia. Na vez dele, o que aconteceu? Acabou o combustível. Situação bastante difícil, ele disse que vai continuar, depois de 4 horas e meia esperando, que não vai ter jeito. A Agência Nacional do Petróleo, ela fiscalizou postos aqui em São Paulo, a maioria na capital, chegou a fechar 6 deles por irregularidades, principalmente
pela qualidade do combustível oferecida. Foram 40 postos ao todo. A Polícia Rodoviária Federal também divulgou um balanço agora, falando que ainda são 556 bloqueios parciais em todo o país nas estradas federais. Agora, hoje à tarde, teve problema na rodovia dos Imigrantes, teve confusão por lá. Alguns manifestantes bloquearam a pista no sentido litoral e a polícia militar agiu, teve confusão, mas acabou que se resolveu. Também houve uma ação da polícia militar no sentido do litoral, um comboio descendo a Serra da Tamoios com destino a Caraguatatuba e levando gás de cozinha, isso tudo escoltado pela polícia militar. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. Mesmo com a paralisação pelo 8º dia, o governo diz que o momento é de retomada da normalidade. Ontem à noite, após um dia cheio de reuniões com várias lideranças, tanto de transportadoras e de caminhoneiros autônomos, o presidente Temer anunciou uma série de concessões para tentar pôr fim ao impasse. As principais medidas anunciadas pelo presidente são: o preço do óleo diesel terá uma redução de 46 centavos, válido pelos próximos 60 dias. De acordo com o Planalto, a política de reajuste da Petrobras deixará de ser diária e passará a ser mensal. A isenção do eixo suspenso. O presidente se compromete a editar uma medida provisória para garantir a isenção da cobrança do eixo suspenso nos pedágios de todo o país. Outro ponto é a edição de uma medida provisória para garantir aos caminhoneiros autônomos 30% pelo menos dos fretes da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. E a assinatura de uma outra MP que garante uma tabela de preço mínimo de frete para os caminhoneiros. Nós fizemos nossa parte para atenuar problemas e sofrimentos. As medidas que acabo de anunciar, repito, atendem a praticamente todas as reivindicações que nos foram apresentadas. A fala do presidente, transmitida pela TV, foi acompanhada por panelaços em várias capitais. Segundo o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, só os subsídios dados pelo governo para tentar pôr fim à paralisação dos caminhoneiros terão um impacto de 9 bilhões e meio de reais. Esses valores serão pagos à Petrobras até o final deste ano. Ou seja, esse acordo será pago por toda a sociedade, pois vai entrar no orçamento da União, o que pode afetar outras despesas. O ministro afirmou ainda que o governo pode ter que aumentar tributos para fazer a compensação. As medidas que nós estamos colocando aqui, elas podem ser majoração de impostos, podem ser eliminação de benefícios hoje existentes. O importante é que as medidas que a gente esteja adotando gerem o recurso necessário para fazer a compensação. E pelos cálculos do Planalto, há ainda mais 500 pontos de bloqueios nas estradas federais. Segundo o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, mais de 700 pontos foram desobstruídos. Para ele, o momento é de retomada da normalidade e afirmou que as negociações com os caminhoneiros se encerraram. Nós não somos ingênuos e sabemos que existe uma representação verticalizada, que foi esta que nós trouxemos e dialogamos com o ápice, o ponto mais alto dessa representação, que são as confederações, e foi com eles que nós estabelecemos os nossos contatos e os nossos acordos, mas também procuramos dialogar com quem faz a horizontalidade do movimento dos caminhoneiros, que são nas redes sociais. Aí nós também procuramos dialogar e ouvir. Então nós fizemos aquilo que alguém que seja de boa fé e que respeite a institucionalidade faz. É claro que as coisas precisam de algum tempo para se amoldarem, mas não é tempo, estamos falando de dias. Já o ministro Sérgio Ettigóin, do Gabinete de Segurança Institucional, disse que não houve nenhum caso de violência nos desbloqueios e as forças estão atuando com base no diálogo. Nós não tivemos nenhum episódio até aqui, com todas as vias abertas até aqui, em que tenhamos alguma coisa a lamentar quanto ao uso da violência. Temos a lamentar, sim, quanto à violência de agitadores, de perturbadores do processo. Isso temos.
O presidente da ABICAM, que é a Associação Brasileira dos Caminhoneiros Autônomos, declarou hoje em Brasília que parte da categoria está sendo ameaçada com armas para que não volte ao trabalho. Ele afirmou ainda que intervencionistas estão usando a paralisação com a intenção de derrubar o governo. Não é o caminhoneiro mais que está fazendo greve. Tem um grupo muito forte de intervencionistas nisso aí. Eu vi isso aqui agora em Brasília, na parte da manhã. Eles estão prendendo caminhão em tudo que é lugar. Na Vila Carioca, lá nas bases, são pessoas que querem derrubar o governo. Eu não tenho nada que ver com essas pessoas e nem os nossos caminhoneiros autônomos têm, mas eles estão sendo usados por isso e nós não vamos aceitar essa situação. O pessoal quer voltar a trabalhar, eles têm medo porque estão sendo ameaçados de forma violenta. Não mostram armas, mas levanta a camisa, a blusa, e isso está pegando em todo lugar do país. E eu acho que a ABICAM não está preparada e não quer saber de nada disso. O governo não é bom? Eu, como cidadão, posso até concordar que sim. Mas como um profissional que estou fazendo o que eu estou fazendo, jamais eu posso misturar a estação. Usar o caminhoneiro, estão usando como bode expiatório. São Paulo tem trânsito abaixo da média e cancelamento de cirurgias agendadas. Segundo o prefeito Bruno Covas, do PSDB, há grande esforço para continuar com a prestação de serviços públicos essenciais. A Adriana é motorista de aplicativo e há 2 dias não consegue trabalhar. Cansada, ela passou a noite nesta fila de carros esperando um carregamento de combustível que não chegou ao posto. Tem eu e mais vários motoristas. A gente vai lá, pega informação, a gente fica sabendo que às vezes chegou em algum outro posto, mas não vale a pena sair correndo atrás, porque corre risco de perder o pouco de combustível que tem no tanque. Cheguei lá e perder a fila. A segunda-feira nunca esteve tão diferente, com poucos carros pelas ruas, mesmo com o rodízio municipal ainda suspenso. As empresas de ônibus foram autorizadas a rodar com 68% da frota no horário de pico e 60% nos períodos com menor demanda. De acordo com a prefeitura, apenas 12 das mais de 1.300 linhas que circulam em São Paulo foram afetadas. Mas nos pontos de ônibus houve atrasos. Está com mais de 20 minutos que eu estou aqui e não passa ônibus. Segundo a SP Trans, há diesel para a mesma frota que está nas ruas hoje rodar amanhã. O metrô e a CPTM funcionaram normalmente. Motoristas de vans escolares também protestaram contra o preço dos combustíveis. Eles ocuparam pistas da Avenida Paulista e da Avenida do Estado. O 8º dia de paralisação dos caminhoneiros refletiu em outras áreas. As aulas de graduação da USP foram suspensas e só voltam na semana que vem. Já as aulas da rede estadual e municipal foram mantidas. A coleta de lixo domiciliar está acontecendo. A de resíduos recicláveis, não. Em virtude da paralisação dos caminhoneiros, o prefeito Bruno Covas estima um prejuízo de até 150 milhões de reais de arrecadação de serviços na educação, na saúde, na cultura, na assistência e no esporte. Nos hospitais municipais estão suspensas as cirurgias agendadas, que correspondem a praticamente metade dos procedimentos. Também estamos monitorando as faltas nas UBSs, nos postos de saúde, nas UPAs, nos hospitais municipais, ou seja, estamos verificando a falta de profissionais. Algumas farmácias no centro ainda têm estoque de remédios, mas não há previsão de chegada de novos carregamentos. A gente recebe caminhão todo dia, então desde quarta a gente não recebe. Apesar das dificuldades, o prefeito Bruno Covas afirmou que os serviços essenciais continuam sendo oferecidos. Não é ainda o momento de decretação de feriado municipal, porque, como eu disse, os serviços essenciais, ainda que de forma mínima, eles estão garantidos na cidade de São Paulo, por todos os esforços que a gente tem feito, a gente tem um mínimo de serviço essencial. O presidente Michel Temer diz ter absoluta convicção de que a paralisação dos caminhoneiros termina até amanhã. A declaração do presidente surge logo depois do acordo anunciado entre o governo e um grupo de representantes da categoria. Entendeu-se que logo no começo eu deveria usar de toda a força necessária para logo no primeiro dia impedir qualquer movimento. Nós não fazemos assim. Não é nossa vocação.
A nossa vocação é do acerto, do diálogo, da conciliação, do ajuste, que é o que fizemos ao longo desta semana. E tenho absoluta convicção de que entre hoje, amanhã, todos nós irmanados, e naturalmente aqueles que estão na chamada greve, agora já recomendada pelos seus líderes, como devemos cessar, tenho certeza que tudo isto trará muita tranquilidade. E a noite é de reuniões na sede do governo paulista. O repórter Luciano Penteado tem as últimas informações. Boa noite, Luciano. Olá, Juliana, boa noite. A reunião terminou agora há pouco, tanto que o assessor de imprensa de uma das 18 entidades que participaram dessa reunião com o governador Márcio França acabou de distribuir aqui uma espécie de um release, né, para o pessoal aqui da imprensa, com uma pauta que inclui aí 8 pontos que essas entidades trouxeram ao governador Márcio França para que sejam discutidas. Segundo essas entidades, são pautas que complementam as medidas que já tinham sido anunciadas ontem. Eu vou ler algumas dessas pautas. Uma delas é que sejam implantados mais postos de paradas nas estradas. Um outro ponto é um estudo para obter crédito obtenção de crédito de ICMS para os caminhoneiros autônomos. Também apoio do governo do estado junto à bancada de senadores para a aprovação de uma PL, a PL 121, que institui a política de frete mínimo. E também um projeto de lei que tramita na Lesp. Eles cobram a aprovação desse projeto de lei que tem a finalidade de parcelar o IPVA do ano que vem desses caminhoneiros autônomos. Esses 4 pontos que eu mencionei, segundo o representante da FETRABENS, que é a Federação dos Caminhoneiros Autônomos do Estado de São Paulo, já teriam sido aprovadas pelo governo do estado, mas a assessoria de imprensa do governo não confirma se esses 4 pontos foram de fato aprovados. A expectativa agora é pelo pronunciamento do governador Márcio França, porque ele está em uma outra reunião, desta vez com 12 prefeitos do estado, para também aí discutir a manutenção ou não destes protestos, desta paralisação que continua, entra hoje no 8º dia. Portanto, segundo essas entidades que participaram dessa reunião, elas estão satisfeitas, mas ainda falta a confirmação do governo do estado para saber se essa pauta vai realmente adiante. A gente continua aqui na expectativa das palavras do governador Márcio França sobre este assunto. Voltamos ao estúdio. Vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Além dos reflexos econômicos, a crise dos caminhões deixará marcas políticas. O governo já havia entrado em colapso ético em maio de 2017, quando explodiu o grampo do Jaburu. Na crise atual, o que se convencionou chamar de gestão Temer viveu um apagão administrativo. No momento, Temer dispõe de uma equipe inepta, uma base congressual estilhaçada e uma autoridade que cabe numa caixa de fósforos. Tudo isso leva o mercado, a sociedade e os atores políticos a desligarem o presidente da tomada. Entre o colapso moral de maio de 2017 e o apagão de maio de 2018, o desgoverno de Temer operou em 2 velocidades que podem ser consideradas insultuosas. Moralmente, foi ligeiro como um punguista. Gerencialmente, foi lento como uma lesma. A autoridade de Temer ruiu porque a sociedade tem a exata percepção de que honestidade e eficiência são como virgindade. Quem perdeu não recupera. A crise dos caminhões fez de Temer um presidente terminal. Ele não deixará a presidência, terá alta. Sairia em 1º de janeiro de 2019, mas na prática, seu mandato será encurtado para 28 de outubro. Nesse dia, o brasileiro escolherá, em 2º turno, o próximo presidente da República. A realidade forçará o presidente eleito a iniciar o novo governo já na fase de transição. Temer, que se queixava de ser tratado por Dilma como um vice decorativo, permanecerá no Planalto até 1º de janeiro como um vaso quebrado, à espera de ser removido para o entulho da história. Boa noite. Os principais pré-candidatos à presidência da República comentaram a paralisação dos caminhoneiros. Pelo Twitter, a candidata Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, disse que o governo Michel Temer, mais uma vez, usa as Forças Armadas para esconder as próprias incompetências.
Segundo Marina, a alta dos combustíveis é mais um preço que a sociedade brasileira está pagando pelos erros de um governo que só tenta proteger a própria pele e se salvar dos escândalos de corrupção. Em palestra na Associação Comercial de São Paulo hoje cedo, Geraldo Alckmin disse que os caminhoneiros já deram o recado deles. O governo atendeu no que pôde e agora é hora de restabelecer os transportes. De acordo com o tucano, os hospitais precisam de remédio, a população precisa de alimentos e agora é hora de retomar a atividade econômica. O deputado Jair Bolsonaro, do PSL, disse também pelo Twitter que qualquer multa, confisco ou prisão imposta aos caminhoneiros por Michel Temer ou o ministro Raul Jungmann será revogada por um futuro presidente honesto ou patriota. Ciro Gomes, do PDT, disse que a alta dos combustíveis é uma aberração que nega a razão de ser da própria Petrobras. Segundo o ex-governador do Ceará, a política de preços adotada pela empresa no governo Temer está equivocada e desrespeita a estrutura de custos da estatal. Manuela Dávila, do PCdoB, disse que o corte do preço do diesel, prometido pelo ministro da Fazenda, deve gerar um rombo de mais de 3 bilhões e 800 milhões no orçamento, em áreas onde não há o que cortar. A deputada do PCdoB defende ainda a demissão do presidente da Petrobras, Pedro Parente. Guilherme Boulos, do PSOL, diz que a desoneração do PIS e COFINS prometida por Michel Temer é uma falsa solução. Ele afirma que Michel Temer precisa explicar para a sociedade como vai ficar o preço da gasolina. Ele também defendeu a saída de Pedro Parente da Petrobras, a quem culpa pela nova política de aumento de todos os combustíveis. Mesmo cansados, os caminhoneiros resistem nas estradas com a ajuda de doações. Neste fim de semana, nossa equipe acompanhou o dia dos manifestantes em um trecho da rodovia Regis Bittencourt. Pelo retrovisor, é possível ver a preocupação no rosto do Carlos André, de 37 anos, caminhoneiro autônomo de Santa Catarina. Eu faço um frete de Botucatu para Santa Catarina, ele sai aproximadamente R$2.000. Eu chego em Santa Catarina me sobrando R$200 no bolso. E fica aqui até quando, Carlos? Até a hora que resolver essa situação que a gente não aguenta mais. Ele é um dos motoristas que estão no acostamento da rodovia Regis Bittencourt, na região de Embu das Artes, na Grande São Paulo. Parado desde terça-feira, ele explica que a rotina nesses dias de protesto é quase a mesma do dia a dia comum de um caminhoneiro. Para comer a gente tem a cozinha, geralmente os caminhões, e para tomar banho é posto de combustível. Como que está a família? Eles estão sabendo que o exército já veio aqui e é tudo mentira. Então eles estão preocupados, mas a gente vai tentando amenizar, dando notícia toda hora. Para o Domingos, de 51 anos, o problema maior tem sido encarar o frio da madrugada. É difícil dormir aqui, viu, meu? Muito frio, então a gente passa muita perrengue aqui. Entre os caminhoneiros estacionados na Regis não estão apenas profissionais autônomos, que são aqueles que trabalham por conta, sob o pagamento de fretes. Muitos motoristas de transportadoras e empresas também cruzaram os braços. Muitos caminhoneiros não topam gravar entrevista porque têm receio de sofrer represálias por parte dos patrões. Mas conversando com eles, eles dizem que o que mais chamou a atenção em todos esses dias de protestos foi a solidariedade da população. Carros vão chegando com diferentes formas de apoio. Caixas com açúcar, óleo, carne. Água também não pode faltar. O Paulo levou tudo isso. Tá certíssimo, não pode parar enquanto não tiver uma decisão do governo. Durante a doação, o Charles foi aplaudido pelos caminhoneiros. Eu não sou caminhoneiro, trabalho com transporte de veículo pequeno, mas a gente está aí para apoiar e eu sou um brasileiro e tenho orgulho de pertencer a isso aí. Comida, aliás, é o que não tem faltado. Olha o pratão do Osvaldo. Macarrão, arroz, carne, feijão, entendeu? Franguinho. Neste domingo, a maioria das refeições distribuídas no almoço foi organizada por moradores de Embu das Artes. E que quanto antes essa manifestação termine, para que tudo se volte ao normal, né? Uma manifestação pacífica, autêntica e única. Porque o nosso país ele só vai ser melhor se a gente se unir. Para mim isso daí não é dar em nada, mas pelo jeito o povo tá ajudando pra caramba aqui, viu? A solidariedade sempre foi e será um dos gestos mais dignos da humanidade.
Só humanos têm a nobreza de alimentar quem tem fome. Mas esses gestos não podem ser tomados como endeusamento desse movimento, que tem e vai ter reflexos no futuro muito pesados sobre a vida de toda a sociedade. Além desses pobres motoristas, há interesses gigantescos por trás dessa greve. Empresas que exploram diariamente esses caminhoneiros estão querendo passar para toda a sociedade impostos que elas deveriam pagar. Essa paralisação desrespeita frontalmente uma enormidade de leis e direitos. Hospitais não têm sequer gaze para fazer ataduras. O descontentamento difuso dos brasileiros não é de hoje. É preciso cuidado com oportunistas que estão se lixando para o preço do diesel. Eles têm metas políticas inconfessáveis e alimentam a justa indignação popular para conseguir os seus objetivos, alguns deles escancaradamente eleitorais. A Polícia Federal instaurou 37 inquéritos em 25 estados para apurar a prática de lockout durante a paralisação dos caminhoneiros. O lockout é caracterizado quando empresários de um determinado setor apoiam, contribuem ou orientam a greve dos funcionários, o que é proibido por lei. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, afirmou que a Polícia Federal já fez pedidos de prisão para empresários. Os nomes não foram divulgados. Entramos em contato com a CETCESP, que é o sindicato que representa as empresas transportadoras de cargas, mas até agora eles não se manifestaram. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Até uma semana antes, diante de um país ajoelhado e crente, pregavam os poderes divinos do Deus Mercado. Mercado é imemorial engrenagem da vida econômica social, mas nesses tempos vendido e comprado como ente onipresente supremo. Esse mercado tornado divino foi atropelado, atropelado o país crente e ajoelhado. Atropelado por outra entidade apresentada como sobrenatural, os caminhoneiros. Na vida terrena seria 1,5 milhão entre sindicalizados e autônomos. Obviamente, de todos os credos, mas é fato que Bolsonaro os atiçou publicamente. É fato que muitos caminhoneiros juraram amor a Bolsonaro e que trancaram estradas para derrubar o governo Dilma. E fato que agora, sem perceber o que avançava no rastro do caos, também algumas esquerdas embarcaram nessa. Só depois se perceberia, caminhoneiros são peões e seus patrões exploraram suas pautas e miséria. Tramaram e pilotaram essa greve, o lockout ilegal. Razões infindáveis. Geopolítica dos produtores mundiais de petróleo, tensões múltiplas no Oriente Médio, Trump ameaçando o Irã, valorização do dólar de apostadores externos diante do real, política de preços da Petrobras, para corrigir retenção via subsídios do governo Dilma, a diarreia mercadista agora. Em 30 dias, 16 aumentos do combustível. País refém de caminhões em rodovias, sem sistema ferroviário, hidroviário, etc. Mas não faltaram avisos por escrito, de patrões e peões, para governo que inexiste, por ser ilegítimo, produto de uma farsa. Farsa porque depois um governo acusando-o de corrupção, sabendo que empossaria quadrilhas. Farsa porque berros anticorrupção silenciaram, porque seletivos mesmo diante da mais escancarada corrupção. Farsa porque tantos que comandaram espaços, vozes, helicópteros e atos não resistem às próprias histórias e a de seus negócios. Farsa por venderem que o Estado é só o mal e que o mercado é divino. Agora, 10 bilhões em subsídios do Estado, contribuintes, e prejuízos estimados em mais de 10 bilhões. Farsa com entreatos de comédia, como pizza sendo entregue a cavalo em São Paulo. Farsa que com ou sem caminhoneiros não acabará. Farsas podem se transformar em tragédia. Boa noite. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista o professor Edmilson Moutinho dos Santos, do Instituto de Energia e Ambiente da USP, sobre a paralisação dos caminhoneiros. O valor baixo do frete é uma das principais reclamações dos caminhoneiros que continuam paralisados. Uma das medidas provisórias assinadas pelo presidente Temer trata da criação de uma tabela com preços mínimos para a distribuição de produtos.
Antônio está há 8 dias parado com o caminhão na rodovia Regis Bittencourt, perto de Embu das Artes, em apoio ao ato dos caminhoneiros. São 17 anos na profissão. Nunca foi fácil, mas ele conta que para ter algum lucro atualmente, frente aos gastos com o caminhão, chega a fazer 3 viagens de São Paulo ao Nordeste, num único mês. Como é autônomo, depende diretamente do valor pago pelo frete, que, segundo ele, mal está dando para cobrir as despesas. Você vai tentar negociar um frete, aí um caminhoneiro que está mais apertado de você, está devendo alguma coisa a mais, aí acaba diminuindo o preço do frete e você não consegue pegar. Você carrega o caminhão lá e se furou um pneu na estrada, você já não consegue chegar aqui, você tem que tirar dinheiro do bolso. É isso que está acontecendo. As grandes transportadoras, como elas têm uma capacidade grande, contratos de longo prazo com os clientes, elas têm alguma condição de negociar melhor. Mas os autônomos, os de um caminhão, 2 caminhões, que são aproximadamente metade de todo o frete rodoviário, eles estão mais sujeitos a essa questão. Por causa da paralisação, o presidente Michel Temer anunciou algumas medidas para atender às reivindicações da categoria. Entre elas está uma política de preços mínimos do transporte rodoviário de cargas. A terceira medida provisória assinada por Temer cria uma tabela mínima de preços para o frete. O texto vai substituir um projeto de lei que já tramita de forma mais lenta no Senado. Segundo algumas associações de caminhoneiros, o frete não é reajustado há pelo menos 6 anos, o que afeta o lucro das empresas. De acordo com a MP, o objetivo é promover condições razoáveis aos fretes em todo o território nacional, de forma a proporcionar a adequada retribuição ao serviço prestado. Para isso, o texto prevê elaboração semestral de uma tabela com valores por quilômetro rodado, por eixo carregado e conforme a carga. A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, ainda vai definir a tabela ouvindo entidades ligadas ao transporte, que, segundo a medida provisória, serão representantes das cooperativas de transportes de cargas, dos sindicatos de empresas de transportes e de transportadores autônomos de cargas. A agência tem o prazo de 5 dias úteis para publicar a lista, ou seja, o limite é terça-feira que vem, dia 5 de junho. Até lá, nenhum valor mínimo deve ser pago aos caminhoneiros e a política de fretes fica como está. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB, disse que o projeto sobre os preços mínimos de fretes, que pela urgência seria votado hoje à tarde, foi incorporado por uma das 3 medidas provisórias editadas pelo governo ontem, atendendo à reivindicação da categoria. Segundo Eunício, a partir de amanhã o Senado começa a discutir projetos que estão obstruindo a pauta para que não haja entraves nas votações da MP. Representantes de entidades de produtores rurais e da agroindústria se reuniram hoje aqui em São Paulo para discutir a situação da paralisação dos caminhoneiros. No encontro de hoje, os empresários deixaram claro que não são a favor do tabelamento de frete. Para eles, a mudança pode provocar aumento de custos nos preços dos alimentos. Para o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, falta diálogo. O nosso interesse é participar desse processo e para a gente poder chegar a uma solução que seja uma solução negociada e não uma solução imposta em termos de tabela de preço mínimo. Ele diz ainda que as entidades estão preocupadas com a tabela que ainda vai ser publicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. O projeto de lei, por exemplo, ele fala numa tabela de frete que, se a gente converter, vai dar ao redor de R$ 180 por tonelada de granel sólido, tá? Isso hoje é inferior ao valor do frete que nós estamos pagando. A gente não sabe o que vai acontecer na tabela que a ANTT vai publicar. Para a Fiesp, a Federação das Indústrias aqui do estado de São Paulo, caso a lei do tabelamento de frete seja aprovada, a maior dificuldade vai ser tirá-la do papel. Ou seja, a Fiesp acredita que a implementação e a regulamentação dessa lei dificultem o cumprimento por parte do governo federal. Nós aqui na Fiesp defendemos a livre negociação e achamos que não há nenhuma outra alternativa. Não há solução mágica.
Os representantes das entidades destacaram ainda que a reunião de hoje foi o primeiro passo para que uma unidade do agronegócio nacional seja criada. Eles evitaram falar sobre o prejuízo causado ao setor desde o início da paralisação dos caminhoneiros. Porém, pelo relato do diretor executivo da Associação Nacional das Indústrias Exportadoras de Sucos Cítricos, dá para perceber como os protestos impactaram o escoamento desses produtos. O nosso setor ele tem um caminhão descendo a Serra de Santos a cada 10 minutos. Então, a gente imaginando todos esses dias de transtorno, dá para imaginar o volume de suco que deixou de sair do interior de São Paulo para chegar no Porto de Santos. As associações temem ainda receber cobranças pelo atraso na entrega de mercadorias para outros países. A gente já fez avisos ao comércio internacional, avisando o que está acontecendo aqui, para que o importador não venha a punir o exportador nosso pela falta de mercadorias. Os petroleiros também devem parar esta semana em apoio aos caminhoneiros. Os detalhes com a repórter Sabrina Pires. Olá, Sabrina, boa noite. É isso, Gamberini. Outras categorias começam a fazer movimentações em apoio aos caminhoneiros e prometem também parar. É o caso, por exemplo, dos estivadores no litoral de São Paulo, na Baixada Santista, Porto de Santos já bloqueado. Nós conversamos há pouco com o presidente do sindicato dos estivadores, o Rodinei Oliveira da Silva, e ele disse que 100% da categoria na Baixada Santista está parada. São 7 mil trabalhadores que não estão trabalhando em apoio aos caminhoneiros. E aí também os petroleiros. Aqui em São Paulo, na Baixada Santista, Cubatão e Santos, desde o fim de semana eles já estão fazendo movimentações para parar de trabalhar. Mas essa manifestação, nacionalmente falando, ela está marcada a partir de quarta-feira. Outra informação vem da Associação Brasileira de Proteína Animal, que em nota disse que está muito preocupada que os bloqueios ainda impedem a passagem de ração animal, que 70 milhões de aves já morreram e outros 1 bilhão de animais correm o risco de morrer de fome se essa ração não chegar. Agora, mudando um pouquinho de assunto, do impacto para amanhã, as universidades USP e Unicamp estão com as aulas suspensas amanhã até quarta-feira. Rede municipal aqui de São Paulo vai ter aula com merenda garantida. Rede estadual também terá aula mantida nessa terça-feira. Agora, em Guarulhos, que não tem aula na rede municipal, foi isso que a prefeitura divulgou, e também na saúde em Guarulhos, só emergência, todos os outros procedimentos adiados. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. Bom trabalho para você. E o governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, fala neste momento sobre a paralisação dos caminhoneiros. O que fala na televisão, o que vocês colocam na televisão, é como eles enxergam lá. Eles não conseguiram compreender algumas coisas que foram ditas ontem. Por exemplo, frete mínimo. O frete mínimo, que é uma conquista importante para todos eles no Brasil inteiro, o frete mínimo. O frete vai ser fixado um valor que equivale a quilômetro rodado para cada um dos contratantes e contratados. Entretanto, há 2 problemas. Primeiro, que o frete varia nas 10 categorias diferentes. Quem trabalha com baú, quem trabalha com basculante, quem trabalha com carreta, quem trabalha com cada um. Então tem que ser um frete, evidentemente um preço de frete para cada uma das categorias. E mais do que isso, há um problema porque o presidente disse, na menção dele, que isso será fixado pela ANTT, por uma agência nacional. Eles querem que esse frete esteja claro, número por número, aonde está o frete. Quer dizer, quanto é o valor por quilômetro de cada uma dessas categorias. Sinceramente, não acho que haja dificuldade para isso. A ANTT corre, resolve esse número, fixa o número. Todos os números que tem lá de trás são números positivos. Eles apontam que o frete que estava pré-fixado é possivelmente um número suficiente para que eles voltem a trabalhar. A conta é simples. Segundo eles, você faz a conta de quanto custa o diesel, mais o desgaste do veículo, mais os pedágios, tem que dar alguma coisa perto de 20% o limite formal. Mas isso já está no que o presidente falou. Apenas está com problema é de fixar isso claramente, uma tabela. Eles pediram várias vezes que o presidente coloque uma tabela na televisão, frete por frete, de cada um dos setores, quilômetro por quilômetro. Frete para baú, X reais o quilômetro. Frete para não sei o quê. Porque aí cada caminhoneiro vai fazer o seu cálculo e vai ver que o valor do frete é suficiente.
Você ouviu um trecho das palavras do governador de São Paulo. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, garantiu que o governo não analisa a demissão do presidente da Petrobras, Pedro Parente. Ele também afirmou que o Planalto não estuda alterar a política de preços. Além dos caminhoneiros, petroleiros anunciaram uma greve de 72 horas para quarta-feira. Segundo Padilha, o presidente Michel Temer conversou com Pedro Parente sobre essa greve que deve começar na quarta-feira. O governo considera usar medidas judiciais para barrar a paralisação dos funcionários da Petrobras. Hoje, o presidente Pedro Parente distribuiu uma carta tentando evitar a greve. A paralisação dos caminhoneiros continua afetando diretamente o mercado financeiro. Hoje, as ações da Petrobras caíram mais de 14%. A Bovespa também teve forte recuo e terminou o dia com queda de 4,49%. O dólar, ao contrário, é claro, subiu pelo terceiro dia seguido e chegou a R$ 3,72, alta de 1,72% em relação à última sexta-feira. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Os caminhoneiros tinham razão em várias reivindicações. A Petrobras tem de trabalhar com preços justos, mas o governo deveria ter pensado em alguma forma de amenizar os reajustes. Não com a Petrobras absorvendo prejuízos, mas até através de alguma redução de impostos mesmo. Só que não houve qualquer ação preventiva. O movimento se alastrou com muita rapidez, dando enorme demonstração de força. E o governo cedeu mais que poderia. Pior, o movimento continua e outras categorias ameaçam parar. O certo é que as perdas serão socializadas. Todos nós vamos pagar a conta. O governo busca agora de onde tirar 3,8 bilhões de reais de uma perda de receita que pode chegar a 9 bilhões e meio. O restante estava, entre aspas, sobrando no orçamento, porque para garantir a meta já havia uma contenção de gastos. Também tem ou tinha as receitas extraordinárias, como o PIS/COFINS dos combustíveis, que representou mais de 2,5 bilhões de arrecadação só no mês de abril. Portanto, mexer neste imposto faz diferença mesmo. Claro que sempre fica o questionamento, porque o governo não corta gastos, ministérios, benefícios, servidores, tudo isso tem de ser revisto. Só que não vai acontecer agora. O que vai acontecer é mais corte de investimentos, de despesas de várias áreas para subsidiar o diesel e o que mais vier. O que também é péssimo para a imagem do país, para a credibilidade, que depende bastante de uma gestão mais eficiente das finanças públicas. Foi um dos motivos dessa reação negativa de hoje do mercado, que também refletiu o receio de que Pedro Parente acabe saindo da Petrobras diante de toda essa pressão. Mas as perdas desses dias de paralisia também passam pela queda geral de atividade, do comércio com as ruas vazias, da indústria que não recebe peças e insumos e não tem como transportar as mercadorias, da agropecuária que está tendo de descartar a produção e até perdas para emprego e renda. Muita gente trabalha por dia ou produção, sem esquecer dos autônomos. Já é hora de essa mobilização parar. Apostar no pior, ainda que haja motivos concretos para uma grande insatisfação com o quadro geral da política e da economia, é preciso considerar as implicações que essa situação pode ter para o país. Boa noite. A Polícia Militar está dando carona e garantindo o sucesso de transplantes, enquanto várias pessoas, atendendo aos apelos da Fundação Pro Sangue, se dispõem a doar, mas os estoques ainda estão baixos. Quem é que quer andar no carro da polícia? Normalmente, ou é o próprio PM em trabalho, até aí tudo bem, ou alguém que, no mínimo, vai precisar dar umas explicações. Mas, no caso, essa foi uma carona diferente, desejada. Foram 25 quilômetros entre Itaquera, na Zona Leste, até o Incor, na região das Clínicas. Quem estava confortavelmente no banco de trás da viatura era o Renato Marcelino da Silva, que precisava fazer um transplante de pulmão, mas sem gasolina, não tinha como chegar ao hospital. Ligou para a polícia, pediu a carona e conseguiu. Essa cirurgia já era para ter sido feita dias atrás e ele não conseguiu fazer. E naquele dia, se não fosse o transporte feito pelos policiais, ele também não conseguiria fazer. Então os policiais fizeram esse trabalho e sentiram realizado e a vítima está passando bem. E nem precisa ter gasolina no carro e dar carona para salvar uma vida. Tem um jeito bem fácil, que é vir aqui no Hemocentro. No Hospital das Clínicas, o estoque de bolsas de sangue está crítico, abaixo da metade do ideal, mas muita gente saiu de casa mesmo nesses dias de paralisação de caminhoneiro para ajudar e garantir o atendimento de doentes.
A gente trabalha da forma que não gostaria, 1 dia, 2 dias, dependendo do tipo sanguíneo. Então, é o que entra, sai. Em linhas gerais, quem que pode doar? Quem tem entre 16 e 69 anos tem que ter pelo menos 50 quilos e tem que estar em boas condições de saúde. A Patrícia resolveu ajudar. Pela primeira vez, doou sangue. Veio de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, de transporte público. Peguei um ônibus, depois peguei o trem, depois o metrô e cheguei aqui. Há 3 anos atrás, alguém estava ajudando minha filha, então hoje eu estou ajudando alguém. Para quem vem aqui com frequência, a boa notícia foi ver tanta gente ajudando também. Nunca vi tão cheio assim, eu estou abismada. Estou há 2 horas aqui, mas estou na persistência, né? Até o motoboy gastou um pouquinho do combustível que tinha em prol da ajuda ao próximo. Eu mesmo posso até precisar, então eu penso nisso, né? Não estou ajudando um próximo, estou ajudando a mim mesmo, né? Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a continuação dos bloqueios das estradas e o desabastecimento dos combustíveis. Nosso convidado é o professor Edmilson Moutinho dos Santos, do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Bom, apesar do governo ter atendido a grande parte das reivindicações dos caminhoneiros, o bloqueio nas estradas continua. E a pergunta é se o governo pode ceder mais ou deve agir diferente? Uma boa pergunta. Eu não sou o governo, não conheço a equação que o governo pode ter, mas tendo a entender que as margens de manobra, tanto da Petrobras como do governo, são bem limitadas e tornaram-se ainda mais limitadas. E, mais que isso, não podemos ceder tudo já, porque a crise lá fora, que pode ser importada novamente, com preços do petróleo que voltem a aumentar, continua presente. Então, você precisa manter alguma bala na arma para novos tiros que poderão ser necessários em breve. E essa coisa que todo mundo falando, isso não é greve dos caminhoneiros, não é greve de empregado, isso é greve de empresa, de patrões, é lockout. No seu entender, o que configura esse movimento? Greve ou o tal do lockout? Deve ter sido um pouco de tudo. Imagina que foi um movimento, nasceu bastante espontâneo, acabou sendo incorporado pelos próprios empresários, porque acabou dando certo e todo mundo tem interesse, e em seguida foi absorvido pelas forças políticas, já que já estamos em campanha, né? Já estamos em plena tensão política. Então, dizer de quem é a culpa inicialmente, acho que não vai resolver o nosso problema. O nosso problema é quem tem... Não é propriamente de quem é a culpa, mas é essa questão da liderança do movimento, porque as implicações, até legais, são diferentes. Sem dúvida, mas com quem negociar? Eu acho que essa é a palavra mais difícil, quer dizer, identificar essas lideranças. Porque como é que a gente tira todos esses interesses difusos da estrada, né? Como é a voz de comando? Isso é importante para sabermos se isso vai levar 3 dias ou 1 semana ou mais para podermos tirar o nó que está aí na estrada. Bom, mesmo que a Temer amanhã já acabou. Pois é. Eu estive com professores da área de logística, ninguém acredita em menos de 3 dias a 1 semana, né? Isso em condições normais, e isso se a voz de comando estiver muito clara. Então, acho que neste momento, conhecer um pouquinho as lideranças e de onde vem a voz de comando é mais no sentido de tirarmos o nó e entendermos que é uma negociação provisória. E tudo pode ter que voltar à mesa, e espero que voltem à mesa sem ter que voltar às estradas, né? Agora, professor, essa questão da intervenção do poder público, o ministro das Minas e Energia, Moreira Franco, ele é favorável, sim, ele quer o controle sobre o preço dos combustíveis, uma coisa permanente, porque ele disse que ninguém pode viver sem saber o que vai acontecer no dia seguinte. Isso é sensato ou é o chamado populismo econômico? É um pouco populismo econômico, mas nós convivemos com isso desde que aprovamos a lei do petróleo em 97. Presidente Fernando Henrique Cardoso, presidente Lula, não conseguiram adotar exatamente as palavras que dizia a lei, que era seguir a paridade internacional. Nós seguimos a paridade internacional no longo prazo. A Petrobras segue o preço internacional no longo prazo e se conviveu com isso durante muitos anos. Segue ou seguia, né? Porque agora estamos regredindo a isso. Nós tínhamos abandonado essa política
Até porque abandonamos pelo caminho mais difícil, que foi a política da presidenta Dilma, de aí realmente controlar os preços para baixo e quase pusemos a estatal de joelhos, né? Estamos regredindo para um viés mais de mercado que está em teste e talvez tenha sido reprovado, mas será uma pena, porque a agenda que estava colocada para a Petrobras, e pela primeira vez a agenda foi clara da empresa e do governo, era privatizarmos as refinarias, éramos concentrar os investimentos da Petrobras no pré-sal, porque é lá que vai se ganhar dinheiro. Quer dizer, a agenda estava bem clara. Regredir na política de preço é abandonar essa agenda, e eu acho que a perda pode ser grande para o país. Agora, o senhor falou, né, da questão de colocar a Petrobras de joelhos. Isso aconteceu por uma questão de política econômica, decisão no governo Dilma de segurar os preços, etc., ou também foi por aquela roubalheira que a Lava Jato está expondo aí a cada dia? Olha, o que levou a Petrobras na desgraceira que a gente entende ela, são 3 fatores. Primeiro, a roubalheira estava clara, nunca saberemos exatamente a dimensão. A política de preços acho que tem um impacto maior, foi maior, e a outra política de preços, que aí independe do governo, o preço do bruto caiu pela metade, né? O preço do óleo bruto caiu pela metade. A Petrobras só tem 2 grandes fontes de renda: derivados no mercado doméstico, óleo bruto nas exportações. De repente, a tempestade completa se formou para a empresa, que as suas 2 grandes fontes de renda caíram ao mesmo tempo, né, de forma muito brutal. Então, ela enfrentou um choque. Agora nós estamos enfrentando um choque ao inverso, que para a empresa, do lado de exportador dela, é um choque positivo, né? O pré-sal vale mais, as suas exportações valem mais, por isso mesmo talvez seja o único agente econômico hoje capaz de poder dar um jeito nessa crise momentânea. Mas tem que ser encarado isso como uma política de curto prazo, temporária, para fazer o país andar outra vez. A Petrobras não está com essa bola toda para poder bancar isso. E aí, voltando na pergunta anterior, regredir na política de preço não parece sensato, dado o estado em que a Petrobras se encontra. É retrocesso? É um retrocesso, eu acredito que sim. Desatualiza a política que foi proposta, descapitaliza a empresa e você atrasa o pré-sal. E o pré-sal é o lado positivo de toda essa confusão. O lado positivo é que o pré-sal vale mais, é mais competitivo, é mais atrativo, mas precisamos da Petrobras para isso. Então, descapitalizar a empresa é deixar o pré-sal mais para frente. Quanto mais para frente, talvez o risco aumenta. Porque o petróleo vai valer tanto daqui a 30 anos. É verdade, é o imponderável. Pois é. Eu agradeço muito, professor, seus esclarecimentos. Uma boa noite. Obrigado, espero ter ajudado. Obrigada. Gamberini. Neste momento aqui na Avenida Paulista, um grupo fecha 3 faixas na altura do MASP, no sentido Consolação. Eles querem intervenção militar. Outro protesto a favor da redução do preço do combustível está sendo feito na frente da Petrobras, aqui na Paulista também. Essa é a manifestação na frente da Petrobras. Um grupo pequeno com membros do PT e da CUT estão na calçada em frente ao prédio, como eu disse, sem interditar a via. Eles são contra o regime militar e são também contra o atual regime de preços dos combustíveis. Na altura do MASP, como eu disse antes, umas 300 pessoas mais ou menos se manifestam com bandeiras e cartazes, aí sim as imagens do pessoal que é a favor da intervenção militar. Eles ocupam, como eu já disse, 3 faixas da Avenida Paulista no sentido Consolação. O ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, deve fechar um acordo de delação premiada. O aval da Procuradoria-Geral da República veio pouco mais de 2 anos depois dele ter sido preso pela Operação Lava Jato. Segundo o jornal O Globo, os temas do acordo ainda estão sendo acertados com a equipe da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. O jornal afirma que, até o momento, a delação inclui uma lista de aproximadamente 60 anexos e cita 14 políticos de partidos, como MDB, PSDB, PT, PP e Democratas. Eles teriam recebido pagamentos de propina em obras feitas pela empreiteira em 11 estados brasileiros. As operações ilícitas teriam acontecido em 5 países da América Latina, além de repasses de Caixa 2 para campanhas eleitorais. Entre os políticos citados está o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, que migrou para o Democratas para disputar o governo fluminense em outubro. Léo Pinheiro está preso em Curitiba desde setembro de 2016.
Ele foi o pivô do processo que levou o ex-presidente Lula para a cadeia, ao denunciar que o triplex no Guarujá foi destinado a Lula para quitar a propina devida pela OAS ao PT. E a seguir, a repercussão internacional da paralisação dos caminhoneiros. Até já. Os fatos que movimentam o Brasil e o mundo não param. E o jornalismo da Gazeta também não. Cumprir integralmente a legislação brasileira anticorrupção. A oposição diz que a situação é grave. É acusado de desviar mais de R$200 mil. A base do governo afirma que não há fatos comprometedores. Tudo o que é importante está no Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. A queda de braço nas negociações entre o governo e os grevistas dos caminhoneiros repercutiu na imprensa internacional. A britânica BBC apontou as repetidas tentativas até agora falhas do governo para acabar com a paralisação. O El País detalhou como a economia brasileira é dependente de caminhões e combustíveis fósseis. O jornal espanhol afirmou que essa pode ser uma lição de logística, caso o governo queira aprender e mudar hábitos. O português Público afirmou que a crise dos caminhoneiros é mais um grão de areia que pesa contra o governo já desestabilizado de Michel Temer. O americano The Washington Post trouxe um relato sobre como a população tem lidado com o desabastecimento. O artigo também fala do enfraquecimento do governo Temer diante da crise. A rede de TV CNN detalhou os descontos do preço do diesel, além do porquê dos 5 últimos aumentos de preço que levaram aos protestos. A agência Bloomberg analisou as consequências econômicas dos protestos a médio e longo prazo. Ainda afirmou que há possibilidade dos petroleiros entrarem em greve em pouco tempo. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Eu te espero em nossa edição das 10 com mais notícias sobre a paralisação dos caminhoneiros. Até lá. Boa noite e até amanhã. Descubra como se vestir no mercado de trabalho no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.